E aí, galerinha do nono ano, beleza? Professor Douglas aqui. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula. A gente vai falar de um tema, vai continuar falando de um tema que a gente estava falando na segunda aula, a segunda parte. A gente falou de conceitos mais básicos de circunferência, de arco na última aula. Agora a gente vai continuar nesse caso, nesse conceito de estudar circunferência, só que a gente vai estudar a relação da circunferência e um ângulo. E eu dividi em 4 situações que a gente pode ter para estudar, e isso vai nos dar duas situações específicas vão nos dar parâmetro para resolver alguns problemas geométricos ligados a isso. Então, vamos entender primeiro quais são essas 4 situações, depois eu vou passar para vocês que relações que a gente pode ter. A primeira delas, relacionando um ângulo e uma circunferência, é o ângulo externo. É um ângulo que ele tem o ponto de origem dele, ou seja, uma coisa que a gente chama de vértice, que é o ponto onde se origina o ângulo aqui roxinho aqui, ó, desenhado, é o ponto de origem fora da circunferência. Aí dele partem as duas semirretas até encostar na circunferência, e isso a gente chama de ângulo externo. Esse ângulo externo, lembrando que apesar dessas retas passarem pela circunferência, o ponto de origem está fora, então por isso que a gente considera ele ângulo externo. O ângulo interno, diferentemente do externo, ele tem o seu ponto de origem dentro da circunferência. Obviamente, por isso que o nome dele é interno. Aí é a mesma coisa, ó, é o ponto roxinho aqui nesse caso, né? É o vértice, aí dele partem dois segmentos de reta que, quando encontram a circunferência, formam um ângulo interno. Ele poderia também, isso daqui poderia ser uma semirreta e ela continuar infinitamente assim. E seria considerado ângulo interno também. E aqui no ângulo externo a mesma coisa. Eu só parei aqui nesse caso para mostrar, mas o que importa mesmo é o vértice dele, é o ponto de origem, onde ele sai. O terceiro caso é um caso especial do ângulo interno, onde o ponto de origem dele é o centro da circunferência. Lembra lá que a gente estudou que a circunferência tem um ponto que a gente chama de centro? Agora, além dele ser interno, o vértice dele é o centro. Então a gente vai chamar ele de ângulo central e ele vai ser importante em alguns casos. Lembrando que o ângulo central ele pode ser zero até uma volta completa, que é 360. É, E o último caso é um ângulo que não está nem interno nem externo, pois o ponto de origem dele está na circunferência. A gente vai chamar ele de ângulo inscrito. Aqui o caso, ó. A gente tem o ponto de origem e ele está na circunferência. Por isso a gente chama ele de ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito e o ângulo central vão ser muito importantes, porque tem uma relação que estabelece sobre ele. Ó. A relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central. O ângulo inscrito sempre. Opa, aqui eu escrevi errado. É sempre. Ele sempre vai valer metade do valor do ângulo central, desde que os dois enxerguem o mesmo arco. O que é esse enxergar o mesmo arco? Aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Um ângulo central, bolinha aqui, ó, ângulo centro O, aí vai aqui até o ponto A e vai aqui até o ponto B. Você está vendo que, se você imagina que tem uma pessoa aqui em cima, ó. Uma pessoinha aqui em cima. Ó. Ela está olhando para lá, olhando naquela direção. Calma aí que minha setinha ficou feia. Ela tá olhando naquela direção. Então, seria como se ela enxergasse esse arco que está em vermelho aqui, ó. Por isso que a gente diz que ângulo, o ângulo central aqui de 60 graus, ele enxerga o arco AB. E nesse caso, como ele enxerga esse arco AB, a gente diz que... aí agora a gente vai olhar para o ângulo de 30. Você está vendo que ele parte aqui, ó, a laranjinha aqui, ele parte, vai até o A, parte vai até o B. Então, se eu colocar uma pessoinha aqui em cima de novo, ela vai enxergar esse mesmo arco AB. Então, seria como se os dois ângulos estivessem olhando para o mesmo arco. Bom, se eles estão olhando para o mesmo arco, eu digo que eles enxergam o mesmo arco. É uma noção meio abstrata, mas sempre tem que ter essa noção, assim, os dois vão sair do vértice e vão chegar nos mesmos pontos ali.
e vão estar olhando para o mesmo lado. Aí eu posso concluir que eles enxergam o mesmo arco. Aqui eu coloquei dois exemplos, ó. Esse primeiro exemplo aqui, ele não enxerga o mesmo arco, tá vendo, ó? Eles saem de um ponto e chegam no mesmo ponto, ó. Eles chegam em pontos iguais, só que eles estão de frente um para o outro, ó. Esse está olhando para cá e esse está olhando para cá. Então eles não enxergam o mesmo arco. Esse ângulo do centro, esse ângulo azul aqui, ó, ele está enxergando, na verdade, esse arco, ó. Seria como se ele estivesse olhando para esse. E o ângulo laranja, o ângulo cinza, ele está enxergando esse outro arco aqui, ó. Então eles não estão enxergando o mesmo arco, são situações diferentes. E esse outro caso aqui, ó, eles nem chegam no mesmo ponto, ó. Esse ângulo chega nesse ponto, o ângulo cinza chega nesse ponto aqui, e o ângulo azul chega para esse ponto aqui. Então, obviamente, o ângulo azul está enxergando esse arco e o ângulo cinza está enxergando esse outro arco aqui. Então, eles não estão na mesma posição. Beleza. Então, sabendo isso e sabendo que o ângulo inscrito, que observa o mesmo ângulo que o ângulo central, vale sempre metade, ó, nesse caso aqui, ó, o ângulo central vale 60, como os dois enxergam o mesmo arco, o ângulo inscrito só pode valer 30, que é metade. Sabendo esses dois casos, a gente consegue resolver alguns problemas aqui, ó. Eu coloquei alguns exemplos que eu vou resolver aqui para vocês verem, ó. Esse primeiro aqui, o que significa esse símbolo de quadradinho? Significa que é perpendicular. Se é perpendicular, isso daqui vale 90 graus. Bom, se esse ângulo aqui é central, ele enxerga esse arco. Opa, mudar a cor. Ele enxerga esse arco aqui. O ângulo azulzinho aqui, das bordinhas laranja, tá enxergando o mesmo arco? Tá, ó, ele vem pra cá, enxerga esse mesmo arco. Então tá enxergando o mesmo arco. É inscrito? É porque o vértice dele tá na circunferência. Então, como o central vale 90, esse ângulo inscrito aqui só pode valer metade. Quanto que é metade de 90? É 45. Certo? Se você quiser, se vocês quiserem, você pode dar nome para isso. Ó. Geralmente para o centro da circunferência a gente chama de O, A e B, isso aqui a gente pode chamar de C. Então, o ângulo AOB, põe um chapeuzinho onde é o vértice, ele vale, ele é igual a duas vezes o ângulo ACB, põe um chapeuzinho onde é o vértice. Por quê? Porque o ângulo AOB vale 90 e o ângulo ACB vale 45. E a gente sabe que 2 vezes 45 é igual a 90. Agora vamos para esse outro caso aqui, ó. Ângulo central valendo 30. Vamos colocar a letrinha aqui para ficar mais fácil. A, O, né? A e B. E a gente chama de C. Então, ó, o ângulo AOB é central. AOB é central. Na maioria das situações ele vai falar que é ângulo central. Aqui eu não coloquei, mas geralmente no enunciado do problema diz que tal ângulo é o ângulo central. E aqui eu estou afirmando para vocês que é o ângulo central, mas o certo é sempre procurar se é o ângulo central. Então, o ângulo central ele vale 30. O ângulo C, o ângulo ACB, está enxergando o mesmo arco? Vamos ver, ó. Esse AOB ele enxerga esse arco aqui. E o ACB, ó, apesar de passar por dentro aqui, ó, no final das contas, ele parece que está olhando para cá, ó. Então ele está olhando para esse mesmo arco AB aqui, ó. Então, os dois enxergam o mesmo arco. Se o AOB, que é central, vale 30, o ACB vai valer metade, 15 nesse caso. Então, vamos resolver esse exercício agora. Para resolver ele, eu resolvi dividir isso em dois casos que talvez fique mais fácil de entender, né? Então, aqui a gente tem a mesma circunferência, só que eu não desenhei um ângulo inscrito em cada uma, né? Nessa primeira aqui eu desenhei só o ângulo de cima inscrito e na de baixo eu só desenhei o ângulo de baixo do lado eu desenhei só o ângulo de baixo inscrito. Vamos perceber algumas coisas aqui, ó. Vamos dar nome primeiro, né? Então isso vai chamar A, como aqui é o mesmo ponto, vou chamar de A também.
Deixa eu colocar aqui. É A e aqui vai ser o B também. Então aqui é o B, aqui vai ser o B também, como é o mesmo ângulo. O que vai mudar vai ser esse outro ângulo aqui, né? O centro vai ser o mesmo centro O para as duas. E o que vai mudar é que aqui vai ser C e aqui vai ser D, porque afinal são pontos diferentes. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos prestar atenção aqui, ó. Vou despegar o vermelho aqui, ó. Olha esse arco aqui primeiro, nessa primeira circunferência. O ângulo AOB enxerga o mesmo arco que o ângulo, esse ângulo aqui, ó, AACB. Então, a metade, o AOB, ele vale metade do ACB, certo? Porque ele é um ângulo inscrito. O ACB é um ângulo inscrito e sempre vai valer metade do central quando os dois enxergam o mesmo arco. Nesse caso, a gente está vendo que aqui eles enxergam o mesmo arco. Vamos para a segunda circunferência agora. É a mesma ideia, ó. O AOB, ele enxerga o mesmo arco que o ADB. Eita, calma aí, ADB. Porque o ADB é um ângulo inscrito e está enxergando o mesmo ângulo que um ângulo que é central. Então ele sempre vai valer metade. Bom, se o ACB, ó, aqui ó, o ACB vale metade do AOB e o ADB também vale metade do AOB, então o que eu posso afirmar? Isso é igual a isso. E isso é igual a isso. E isso é a mesma coisa que isso daqui. Então, eu posso afirmar que ACB é igual a ADB, porque os dois valem uma terceira coisa, que é igual entre si. É igual entre si. Então, obviamente, eles vão ser iguais. Então, beleza. Nós vamos guardar essa informação aqui, ó. ACB é igual a ADB. Deixa eu só apagar aqui, liberar espaço. Então, a gente concluiu que o ACB é igual ao ADB. Beleza. Agora vamos substituir pelos valores que a gente encontrou. Vou só escrever o contrário, que vai ficar mais fácil na hora de resolver, mas tanto faz na verdade, né? Eu posso escrever que ADB é igual a ACB e que ACB é igual a ADB, é a mesma coisa. Então ADB ele vale 2x mais 30 e ACB vale x mais 60. Bom, beleza. Vamos primeiro mexer com o x, né? Para a gente deixar a letra de um lado e o número do outro. O x, vamos jogar ele lá, para outro lado, né? E ele está somando, ele vai subtraindo. Então vai ficar 2x menos x. O 30 eu não mexi, então ele continua aqui. E o 60 ficou sozinho do outro lado. Beleza. 2x menos x é a mesma coisa que eu subtrair objetos. Tenho duas canetas. Tiro uma, vou ficar com uma só. Então, x. O 30 está somando desse lado aqui, ó. 30 está somando desse lado da equação. Então, eu vou passar ele para o outro lado da equação, subtraindo. Então, vai ficar 60 menos 30. 60 menos 30 é igual a 30 mesmo. Então, eu posso concluir aqui que x é igual a 30 graus. Resolvi o problema? Não, porque o problema manda eu encontrar o valor dos ângulos em cada situação. Então, agora eu tenho que substituir o valor de x nessas duas situações aqui, ó. Então, bom, se o x vale 30 e é x mais 60, então é 30 mais 60. Então é 30, vamos escrever aqui, ó.
Quero saber quanto que vale o ângulo ACB. E o ACB ele é x, que vale 30 mais 60. Então, o ACB, na verdade, ele vale 90. O ADB, ele não é igual ao ACB? Então, eu posso substituir na equação também, mas ele vai dar o mesmo valor. Ó, ACB, não, desculpa, ADB, porque ambos são ângulos inscritos. ADB, então eu vou colocar ali, ó. Substitui o x ali, ele vai dar 2 vezes 30 mais 30. 2 vezes 30 dá 60, e 60 com 30 também dá 90. Então, a resolução nesse caso, deixa eu só refazer aqui, passar uma barra para ficar mais bonitinho. Então, a gente pode ver que essa propriedade confirma que realmente vale essa questão dos ângulos inscritos. Então, do mesmo jeito vai valer 90 os ângulos e que esses ângulos são iguais mesmo. Vamos resolver mais um aqui, depois tem uma situação problema que eu coloquei ali para a gente resolver. Ó. Beleza, aqui é a mesma ideia, ó. Só que agora eu vou trabalhar com o ângulo central e o ângulo inscrito. Vou apagar isso daqui. Passar uma linha aqui para não confundir. Vamos lá então. Vamos primeiro dar nome para as coisas, né? Esse ponto aqui do centro a gente chama de O. Esse daqui a gente chama de A. Esse de B. Esse aqui a gente pode chamar de C. Vamos já começar a primeira coisa, analisar se os dois enxergam o mesmo arco. O ângulo central, que é AOB, ângulo central AOB, ele enxerga esse arco, né, AB. E o ângulo ACB está enxergando o mesmo arco? Bom, olhando no desenho aqui, a gente vê que ele está inscrito, ele não está de frente para o ângulo ACB, ele está de costas, né? Seria como se um está aqui e o outro vem e está de costas assim, então os dois seria como se estivesse olhando na mesma direção. Se os dois estão olhando na mesma direção, eles estão enxergando o arco AB aqui também. Então, eu sei que o ângulo inscrito ele vale 2 vezes o ângulo central. Então, eu sei que ele vale 2 vezes o AOB, né? Vale 2 vezes o ACB. Então, esse ângulo inscrito ele vai valer 2 vezes o ângulo central. Beleza, agora vamos substituir as equações que a gente tem ali, ó. X mais 30 igual x menos 15. Aqui eu só copiei errado, na verdade, né? É porque eu esqueci desse 2, que é 2 vezes. Agora eu ponho o ângulo ACB, x menos 15. Beleza. Então, como que a gente resolve isso, né? Primeiro, a gente tem que tentar resolver esse parênteses aqui. Para resolver esse parênteses, a gente vai fazer distributiva, né? Vai distribuir o 2, ele vai multiplicar o x e vai multiplicar o 15, o menos 15. Vai ficar x mais 30 igual 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 15 dá 30. Como é um positivo, quando não tem sinal eu considero positivo. Vezes um negativo, então isso dá negativo mesmo. Beleza. Aí a gente vai passar aqui, ó. Esse 30 tá subtraindo aqui. Não, desculpa. Tá certo. Esse 30 tá subtraindo, ele vai passar somando para lá. Então vai ficar x mais 30, que já estava aqui. E esse 30, menos 30, ele vai ficar mais 30 aqui. 2x. Beleza. E esse x que está aqui somando, né? Ele não tem sinal na frente, então eu considero mais. Ele vai passar subtraindo para lá. Então a gente vai ficar com 60 aqui, né? Porque 30 mais 30 dá 60.
E esse x foi para o outro lado subtraindo. Então, 2x menos x. Eita, menos x. Beleza. 2x com menos x é aquela mesma ideia de subtrair objetos. Se eu tenho dois lápis e tiro um, eu vou ficar com um só. Então, vai ficar x. Eu só inverti a equação aqui, não muda em nada o resultado. E do outro lado sobrou 60. Tanto faz eu escrever 60 igual a x ou x igual a 60, por isso que eu escrevi dessa forma. Então a gente encontrou o valor de x. X vale 60. Terminei? Não, porque eu tenho que encontrar o valor do ângulo. Vamos lá então. Ó. Substitui no A, o AOB, ele vale x mais 30. Como x vale 60, então AOB vai ser igual a 60 mais 30. Logo, AOB vale 90. Certo? 60 mais 30 é 90. E aqui a gente já sabe que ele vale metade, porque o ACB, a gente já sabe que ele vale metade, por causa da propriedade do ângulo escrito com o ângulo central. Mas vamos fazer a conta aqui para confirmar que ele vale realmente isso. Ó. Então é x, que é 60. Ó, deixa eu só escrever a equação aqui que fica melhor. X menos 15. Bom, o x vale 60 menos 15. Bom, 60 menos 15 é 45. Então, o ACB vale 45. Então, vocês podem ver ó, que o AOB é 90, que é o central, e um inscrito, que é o ACB, enxerga o mesmo arco, vale 45, que é metade de 90. Beleza, vamos para o último exercício aqui. Esse exercício ele é um pouco mais complexo, mas ele é bem interessante de se resolver. Primeiro caso que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um ângulo central, porque ele não tem. O que, que ele pede? Ele tem um quadrilátero de lados A, B, C e D. Então a gente pode dar nome aqui, né? A, B, C e D. Ele está inscrito na circunferência. Então significa que os vértices dele estão sobre a circunferência de centro O. Aí ele manda encontrar o quanto que vale o ângulo ABC, né? Que é esse ângulo aqui. Não, desculpa. ABC e ADC. É, tá certo. Esses dois ângulos mesmo. O ABC e o ADC. Aqui é sobre 2. Eu apaguei sem querer. Ele manda encontrar quanto vale esses ângulos. Então, para a gente resolver isso, o que nós vamos fazer? A gente primeiro vai vir aqui e vai marcar isso daqui, vai colocar um ângulo central aqui, né? Só para a gente ter uma noção. Vou colocar um ângulo central aqui. Então, coloquei um aqui e vou colocar um aqui. Certo? Beleza, coloquei um ângulo central aqui. Então, vamos marcar ele aqui. Deixa eu só colocar. Eu tenho um ângulo central aqui. Ó, tenho esse ângulo central. Nota que o ângulo ADC, calma aí, o ângulo ADC foi gol de algum time, gol do Palmeiras. O ADC, ele é duas vezes o ângulo central AOC. Por quê, ó? Eles estão enxergando esse arco aqui, ó. Ó, o ângulo AOC aqui, ó, tá enxergando o mesmo arco que o ADC. Então, o ADC vai valer duas vezes o AOC. AOC, certo? Essa é a primeira informação que a gente conclui. Agora vamos pensar no outro ângulo ali, ó. O ângulo ABC, ele está enxergando esse arco aqui, ó. Certo? Ele está de frente para esse arco aqui, é o arco AC.
Ele está de frente para o arco AC. Então, o ângulo central dele, em vez de ser AOC, vai ser esse ângulo aqui, ó. De fora, que é mais aberto, meio feio, assim, ó. Ele vai ser esse ângulo aqui, ó. Certo? Ele vai ser, eu tampei a letra O ali, mas ainda tá valendo centro O ali. Ó, ele vai enxergar esse ângulo feio aqui. Se, bom, como esse ângulo aqui, ó, a gente sabe que uma volta inteira vale 360. Então, se eu tenho uma volta inteira 360 e tiro o AOC, o que vai sobrar? Vai sobrar só o roxo. Se eu tirar o azul, sobra só o roxo, certo? Se eu somar o azul com o roxo, eu tenho uma volta inteira. Então, se uma volta inteira vale 360 e eu tiro o azul, sobra só o roxo. Então, eu posso afirmar que esse ângulo central roxo aqui, ele vai ser 360 graus, né, que é uma volta inteira, menos o ângulo azul. Quanto que é o azul? O azul é AOC. Então, beleza. E agora, vamos reparar uma coisa. Esse ângulo AOB aqui, que é o 4x sobre 2, ele está enxergando, ele está de frente aqui, ó, ele está olhando para cá, ó. Ou seja, ele está olhando para o arco AC, que é o mesmo arco que o ângulo central roxo aqui está olhando. Então, esse ângulo ele vai valer duas vezes, ele vai ser metade do valor do ângulo central. Então, eu digo que duas vezes o ângulo ABC é igual ao ângulo roxo. E quanto que é o ângulo roxo? 360 menos o AOC. Beleza, o que a gente faz agora? Ó? Aquela mesma ideia de substituição. Eu sei quanto vale a AOC? Não sei, mas eu sei que ele vale duas vezes o ADC. Então eu vou substituir aqui, eu vou trocar o meu AOC por duas vezes o ADC. Então eu vou ficar com duas. Só vou copiar a equação, ó. Não mexi em nada, só nesse finalzinho aqui do AOC que eu vou trocar ele por 2 ADC. É igual a 360 menos, aí troquei, duas vezes ADC. Agora, o que eu faço? Eu substituo as equações que eu tenho ali, ó. Então, ó, ABC vale 4x sobre 2. Duas vezes 4x sobre 2. 360, não mexi, né? 360 não mexi. Menos duas vezes. O ADC vale 6x sobre 4. 6x dividido por 4. Bom, o que a gente faz agora, né? Isso daqui vai simplificar, vai sobrar 4x igual a 360. E esse daqui, esse 2, simplifica com esse 4, que vai sobrar. Então aqui sobra 1 e aqui sobra 2, então vai ficar menos, o menos eu não mexo, né? Menos 6x sobre 2. E aqui eu posso, na verdade, simplificar de novo. 4x igual a 360. Só estou copiando que eu não mexi. 6 simplifica com 2, aqui sobra 1. Eita. Simplifica com 2, aqui sobra 1 e aqui sobra 3. Menos 3x. Certo? Não mexo no sinal. Beleza. Agora ficou uma equação do primeiro grau e é só resolver. Passa esse 3x para lá, que está subtraindo, ele vai somando. Então vai ficar 4x mais 3x igual a 360. Vou continuar resolvendo aqui do lado. Tá, ficou feio. Aí 4x com mais 3x dá 7x igual a 360. Bom, o 7 está multiplicando o x, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar x igual a 360 dividido por 7. Vamos fazer na calculadora aqui. 360 dividido por 7 dá algo próximo de 51,43 graus. 51, tá. X é igual a 51, vamos arredondar só para 51.
porque a gente vai precisar substituir ele nas contas ali para não dar problema. Por quê? Não é só achar o valor de x, tem que achar o valor do ângulo ABC e do ângulo ADC. Então deu 51 e alguma coisa. O que a gente faz agora? Vamos jogar ele ali no lugar do x no ABC e jogar ele no lugar do x no ADC. Então vai ficar A, B, C. Vou colocar aqui 4 vezes x, né? O x vale 51 dividido por 2. Bom, 4 simplifica com 2, sobra 2 mesmo, né? Então fica 2 vezes 51. E 51 mais 51 é 102 graus nesse caso, né? Beleza. E o ADC agora. ADC. ADC é 6x sobre 4. 6 vezes x, que nesse caso é 51, dividido por 4. Bom, 6 simplifica com 4, sobra 3. E aqui sobra 2, né, embaixo. Aqui sobra 3, aqui sobra 2, vezes 51. Bom, vamos fazer na calculadora aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça. 3 vezes 50 dá 150. 3 dividido por 2. 150 dividido dá 75. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então dá 76,5. 76,5 graus nesse caso. Vou colocar embaixo porque ficou feio aqui. Então, ADC é igual a 76 graus e meio. Certo? Beleza. Então, eram esses exercícios, esses exemplos, os exercícios que eu vou passar vai estar no mesmo esquema desses exercícios. Alguns exercícios são um pouco mais trabalhosos, você vê que esse daqui a gente tem que pensar um pouquinho mais, mas é importante porque cai questões dessas no Enem, no vestibular, vestibulinho, todo o tempo, então é importante que vocês treinem fazer e lembrar sempre dessa propriedade de o ângulo inscrito valer metade do ângulo central, sempre olhar que se eles enxergam o mesmo arco, ter essa noção porque isso é muito importante no estudo dessa parte de geometria plana. Então, qualquer coisa é só me mandar mensagem no Classroom ou no WhatsApp.